Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Então, beleza, a gente se vê daqui a pouco na Loja Assombrada. Bom, vamos então com o primeiro relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este daqui. Já falei para vocês não se esquecerem do like? Não lembro, mas se eu não falei, ó, não se esqueça do like no vídeo. Vamos lá. Meu amigo falecido veio brincar com a minha filha. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e moro em Florianópolis, Santa Catarina. Em 2006, perdi um grande amigo em um acidente de moto. Sempre o sinto muito próximo a mim. Ele sempre aparecia em sonhos, sempre sentia o perfume dele, mas nunca o vi de fato. Até que um dia, em janeiro de 2019, não me lembro exatamente a data, a minha filha recém tinha completado 4 anos e estava brincando sozinha no quintal de casa. Notei que ela tinha aprendido a andar de bicicleta sozinha. Fui lá dar os parabéns a ela, falei que eu estava muito orgulhosa pela conquista dela. Ela continuou brincando por mais um tempo e entrou. Na manhã seguinte, preparei o café da manhã para ela e fui arrumar a cama. Nisso ela falou: "Mamãe, eu amei muito seu amigo fulano. Ele é muito lindo e falou que eu sou a mana dele." Na mesma hora eu fui até a mesa e perguntei: "Quem falou que é esse? Quem falou que é o seu mano?" E ela respondeu: "O seu amigo fulano, mamãe. Ele é tão lindo. Eu o amo, mamãe. Ele me ensinou a andar de bicicleta, mas ele não conseguiu correr. Ele estava com muita dor na perna." Detalhe muito importante no relato, tá? Eu fiquei chocada, pois nunca comentei do meu amigo com ela. Ela não chegou nem a conhecê-lo, pois, como eu falei, ele faleceu em 2006 e ela brincou com ele em 2019, 13 anos após o seu desencarne. Eu não toquei mais no assunto durante esse dia. Dias depois, perguntei se o amiguinho dela tinha voltado para brincar com ela. E de novo ela falou: "Quem, mamãe? O meu mano, fulano? Ele não veio mais, está na casinha dele." Aí eu perguntei para ela se ele tinha o dente igual o meu, pois eu uso aparelho e na época do acidente ele também usava. Ela falou que não, apontou para o dentinho dela e disse: "Ele tem o dentinho igual ao meu, mamãe, e ele tem o meu tamanho." Minha filha quebrou o dentinho de leite quando fez 2 anos e tivemos que arrancar. Ah, tá, então faltava um dentinho, é isso? Aí eu peguei o meu celular e fui na página do Facebook da mãe dele e mostrei uma foto dele da época do acidente e perguntei: "Filha, você conhece esse moço?" E ela respondeu que não. Encontrei uma foto dele de criança. Mostrei a ela e fiz a mesma pergunta. Na mesma hora os olhinhos dela brilharam e ela prontamente respondeu: "Meu mano fulano, eu amo ele, mamãe, ele é lindo." Ana, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Eu mandei uma mensagem para a mãe dele contando o que tinha acontecido. Ela me falou que quando ele tinha a idade dela, ele sentia muitas dores nas pernas e não conseguia correr, pois a perna falhava. E em uma brincadeira de correr, ele acabou caindo e batendo o dente no muro. Por isso ele perdeu o dentinho. Algo que a minha filha me relatou que nem eu sabia. Eu fiquei tão arrepiada e tão feliz com a visita. Temos uma ligação muito forte. O fato dele falar para minha filha que ele é o mano dela me fez pensar até hoje se ele vai reencarnar como meu filho, ou se foram irmãos, talvez em outra vida. Obrigada por ler o meu relato, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, verdade. Mas olha só, ele se apresentou como criança. Mas, gente, ele se apresentou como criança, mas com as características de como ele era mesmo naquela época daquela idade, inclusive com a dor nas pernas e sem poder correr e com a falta do dentinho. Por quê? Ele não poderia simplesmente se apresentar só como criança, mas não ter mais a dor na perna? E nem tá com o dentinho faltando?
O que será isso? Alguém pode explicar? Interessante, né? Olha só. Bom, próximo relato. Visita ao sítio assombrado. É uma moça que nos conta. Olá, assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 17 anos e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. O relato que vou contar não é sobre as várias coisas que já aconteceram comigo, mas sim com uma senhora que eu cuidava. Infelizmente, ela faleceu há um mês. Em um dia normal, na casa dessa senhora, que aqui vou chamar de Rosa, ela começou a me contar casos assombrados que aconteceram com ela. Mas um me chamou bastante atenção, e ele é o único que eu não consegui esquecer. Ela conta que por volta de seus 19 anos de idade foi visitar sua tia, que morava no interior de Minas. As casas eram velhas e no bairro também não morava muita gente. Havia uma grande distância de uma casa para outra e essa que ela foi era um sítio muito grande, com um quintal enorme. Ela passou o dia normalmente por ali, matando a saudade da tia e dos primos, almoçaram e foram andar pelo local. Quando já estava escurecendo e todos ali já estavam bem cansados de andar, resolveram voltar para casa. Assim feito, todos tomaram um banho rápido e foram se deitar. Ela conta que o tio dela saía ainda de madrugada para trabalhar, então ele já estava dormindo no quarto ao lado. O quarto onde ela ficou era bem grande e tinha 3 camas, onde dormiu ela e os primos. No meio da noite, ela acordou assustada, ouvindo barulhos de correntes e cadeira arrastando pelo corredor. E como a porta estava entreaberta, ela pôde ver a mesma cadeira parando em frente a essa porta do quarto onde ela estava. E nesse momento a porta abriu devagar. Ai, eu espirrei. A porta abriu devagar, fazendo aquele típico barulhinho de porta velha rangendo. Mas não viu nada passando por ali. Não demorou muito para que ela sentisse algo sentando ali na beirada da cama. Ai, meu Deus, vai dar crise de espirro agora, do nada. Sentando ali na beirada da cama, perto de seu pé. Ela disse que era algo muito pesado e permaneceu ali por tempos. Tanto que ela não ousou continuar olhando, só cobriu a cabeça até a hora que a tia dela levantou para fazer o café da manhã, já que o tio ia trabalhar, né? Ela levantou correndo e foi até a tia dela falar sobre o que tinha acontecido nessa madrugada. Então a moça falou que era normal coisas assim acontecerem por ali, porque o local, antigamente, era habitado por escravos que morreram ali. E a cama dela, e a cama onde ela estava dormindo ficava no mesmo lugar e na mesma posição que a cama, segundo a tia, do escravo que mais sofreu ali ficava. Assustada, a dona Rosa voltou para o quarto e quando olhou para a cama estava suja, com algo escuro, parecendo carvão, e o colchão ainda estava afundado. Igual quando nós sentamos na cama e fica aquela marca no lugar. Bom, esse foi o relato, Ana. Obrigada por ler. Gente, será que ele estava lá ainda e ele ainda usava ali como se fosse o quarto dele? Será que ele está preso? Será que é uma impressão? Será que realmente ele ainda está lá? Ai, eu acho que não custava fazer... Bom, também isso daí faz tempo que aconteceu, né, gente? É uma senhora e isso aconteceu quando ela tinha por volta dos 19 anos. Então, já foi. Mas olha só, hein? Próximo relato, o pé de jaca. Olá, Ana, me chamo Fulana. Antigamente, eu morava na cidade de Rio Verde, mas me mudei de lá com 9 anos, pois o meu pai recebeu uma ótima proposta de emprego em uma fazenda, em outra cidade. Nos mudamos e já fomos direto para a fazenda. Mas, passando alguns dias, o patrão começou a implicar com meu pai. Então, nos mudamos novamente para outra fazenda que também não deu certo. Até que certo dia nos mudamos para uma outra fazenda. Lá sim parecia um lugar bom e tranquilo. E o patrão quase não ia lá. Então já estava mais do que bom para a gente. Lá tinha muito lixo, mas muito lixo mesmo. Nós tiramos 4 carroças cheias de lixo. Até que o quintal ficou do jeitinho que a gente queria. E lá era maravilhoso. Tinha muitas árvores de frutas. Só pé de manga tinha 5. Contando com um pé de carambola e de jaca.
Ah, esse pé de jaca era o lugar que eu mais ficava, pois quando nos mudamos, o meu pai tinha feito um balanço bem rústico lá. Era realmente o meu lugar preferido. Mas quando eu me balançava nele durante o dia, à noite eu tinha vários pesadelos horríveis, mas nem dava moral, sabe? Porque eu achava que eram só sonhos bobos. Até que num sábado eu já acordei me sentindo triste e solitária. Chorei muito, mas não sabia o que estava acontecendo comigo. Fui direto para o balanço para ver se eu me sentiria melhor. Mas aí é que eu fiquei mais triste mesmo. Passou o dia, veio a noite e a sensação de tristeza não saiu. Fui dormir mais cedo e nessa noite eu chorei muito. Estava me sentindo vigiada, mas no quarto estava só eu e a minha irmã mais nova, que já estava roncando. Virei para o canto para tentar dormir e foi aí que algo ou alguém com a mão muito gelada me puxou pelo pé, com muita força e ódio. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. Eu comecei a clamar por Deus em pensamento e consegui gritar. O meu pai veio e chutou a porta que só abria por dentro. Quando ele entrou, me pegou já quase desmaiada. Ele e a minha mãe sentiram uma presença muito ruim no quarto e ninguém mais dormiu. No dia seguinte, o patrão, que quase não ia lá, apareceu com uma enorme tristeza no olhar. E a minha mãe, que não é nada curiosa, né, já foi perguntando o que tinha acontecido. E ele respondeu: ontem foi o aniversário de morte do meu pai. Ele tirou a própria vida nesse pé de jaca. Ana, foi justo no sábado que eu fui puxada pelo pé. Coincidência? Minha mãe não quis acreditar e foi me contar o acontecido. E passado alguns dias nós nos mudamos de lá. Gente, então será que ele estava atormentado por lá e ela estava no local, por isso que ela se sentia influenciada por aquela energia e justo no aniversário de morte dele? Olha, hein? Os comentários são sempre hein? Por quê, né? Ai, gente do céu. Bom, próximo relato, o gato fantasma. Fique quietinho. Bom, desculpa, acabei arranhando o microfone aqui também. O gato fantasma é uma moça que nos conta. Olá, Ana. Olá, assombrados. Acompanho o canal desde 2015, mas essa é a primeira vez que eu escrevo. Meu nome é Fulanita e moro no interior do Paraná. Desde pequena tenho contato com o sobrenatural, sonhos, visões e audições. Sempre gostei de livros, desenhos e filmes de terror. Assisti O Exorcista aos 8 anos de idade. Eu assisti com 14 e falei, olha, hein? Esse vai ser o primeiro de muitos relatos que ainda tenho para contar. Quando eu era criança, minha mãe e minha irmã mais velhas, elas tinham muitos gatos em casa. Uns 17, mais ou menos. Mas apenas um deles realmente entrava dentro de casa. Era um gato preto, enorme, peludo. Seu nome era Pantera e ele era da minha irmã mais velha. Ana, esse gato não gostava de ninguém na casa além da dona, minha irmã. Quando estava perto dela, ele era um gato normal. Até deixava acariciar algumas vezes. Mas quando ela não estava em casa, ele literalmente era ameaçador, chegando a atacar quem tentasse se aproximar dele para fazer um carinho. Na minha casa de infância, os quartos não tinham portas, eram apenas cortinas que acabam centímetros antes de tocar o chão. Todas as portas dos quartos davam para a sala, que era conjugada com uma sala de jantar. Minha mãe tinha móveis do tempo da minha avó, literalmente uma casa antiga, com direito a bufês e cristaleiras. Uma certa noite, estava eu, deitada na minha cama, naquele período de pré-sono, ou seja, quase dormindo, quando a cortina da porta do meu quarto deu uma leve balançada, deixando aparecer um pouco mais da sala de jantar por entre o tecido. Eu não sou bem racional a princípio, quando me acontece algo de estranho, sabe? Então eu pensei logo que fosse uma brisa de verão, já que as janelas dos fundos da casa costumavam ficar abertas para ventilar. Eu me ajeitei na cama para continuar a tentar dormir.
quando novamente a cortina balançou, dessa vez um pouco mais alto, o suficiente para que eu enxergasse, embaixo da mesa de jantar, 2 olhos brilhantes. Logo, na minha cabeça, veio o bendito do gato da minha irmã. Me levantei e pensei em tocar ele até o quarto dela, que ficava nos fundos. Levantei sem fazer barulho e saí ali na sala. Quando eu saio do quarto, aqueles olhos correram como uma sombra mais escura que o escuro, sem fazer nenhum barulho, até o quarto da minha irmã. Lentamente me aproximei da porta e puxei com delicadeza a cortina para ver se ele já tinha se acomodado ali na cama junto com ela, como de costume. Foi quando reparei que a cama estava feita. Não tinha ninguém deitado lá, minha irmã não tinha vindo para casa, porque às vezes ela ia para a festa com as amigas, direto do trabalho. Mas é aí que vem o sobrenatural. Quando olho para a janela do quarto da minha irmã, eu vejo o gato dela do lado de fora da janela fechada. A soleira, ele estava na soleira da janela e fazendo aquelas caretas de gato arisco, sabe? Ana, eu fiquei parada no meio do quarto tentando achar uma explicação. Como a minha cortina voou se as janelas estavam fechadas? De quem eram aqueles olhos brilhantes debaixo da mesa? Quem era o vulto que correu como um gato para dentro do quarto? Eu voltei para minha cama, cobri minha cabeça e rezei todas as orações que eu conhecia até pegar no sono. Gente, um beijo para você, obrigada. Alguns dizem que gatos conseguem atravessar dimensões e, sabe, tem as teorias de que gatos aparecem em locais que estão totalmente fechados ou desaparecem desses locais, sabe? Você fala, gente, mas como que esse gato veio parar aqui, sabe? Tá tudo fechado e o gato tá lá. Será que era mesmo ele, só que ele conseguiu ir lá pro lado de fora? De alguma forma, era o gato mesmo que estava ali embaixo? Ou não, era outra coisa? Sei lá. O comentário de hoje. Próximo relato, o índio. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e a todos os assombrados. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Me chamo Fulana e esse é o meu primeiro relato aqui no canal. Ficarei muito feliz quando ele for contado pela linda e suave voz da querida Ana. Obrigada. Bom, meu relato não tem nada de tão assombroso. É mais para tirar uma dúvida mesmo. Eu peço perdão se caso eu for ignorante, mas quando se trata de entidades, eu não sei nada. Tipo, quem são? O que fazem? Essas coisas. Quando eu era criança, no ano de 2008, eu morava numa cidadezinha chamada Tal. Eu morava com a minha mãe e mais 2 irmãs. E bem ao lado morava a nossa tia-avó, irmã da nossa avó e tia da minha mãe. Eu gostava muito dela. Ela era dócil, gentil, fazia bolos aos finais de semana e gostava muito da gente. Acho que por ela morar sozinha, né? Uma vez eu fui em sua casa pela manhã e ela estava com visitas. Uma senhora e sua filha, que vou chamar aqui de Bruna, com a mesma idade que a minha. De cara já me dei bem com a menina e fomos brincar de casinha enquanto minha tia conversava com a mãe da Bruna. Brincamos por horas até chegar a hora do almoço. Quando terminamos de almoçar, minha irmã mais velha nos convidou para tomarmos um banho de igarapé. Me animei com a ideia e fui convidar a Bruna para ir conosco, e ela logo foi pedir para a mãe. A mãe ficou em alerta, pois a filha nunca saía de perto dela. Ela ficou relutante com a ideia, mas no final concedeu com um aviso. Quando o índio disser para você não, você obedece. A filha concordou. E eu achei estranho, tipo, como assim? Índio? Que índio? Bom, fomos pro igarapé e brincamos muito. Na beira do igarapé tinha uma árvore e decidimos pular da árvore para a água. Tava muito divertido e eu me esqueci da história do índio. Até um certo momento que eu estava quase escalando a árvore para pular de novo quando a Bruna me parou e disse: "É melhor você não pular." Eu falei: "Por quê?" "O índio está zangado e com a flecha já armada, pronta para atirar. É melhor eu obedecer. E eu queria que você não pulasse mais."
Eu fiquei sem entender, mas obedeci, pois eu fiquei com medo. Perguntei para ela o que era o índio e por que ela via. Ela me disse que ele era como um protetor, e quando algo não o agradava, ele ficava na posição como se fosse caçar, com arco e flecha. Era a forma dele dizer não também, sabe? Eu fiquei com medo. Não só eu, mas uma galerinha que estava conosco ficou ouvindo essa história e todos nós obedecemos. Demos mais uns mergulhos e fomos para casa. A mãe da Bruna estava preocupada com ela. Quando viu a filha, abraçou e perguntou se estava tudo bem. A filha disse que sim e que queria ir embora. A mãe entendeu, nos despedimos e nunca mais a vi. Depois disso, eu não me lembrei mais do episódio, até recentemente. E a minha pergunta é: quem era o índio? Era uma entidade? Tem entidades em forma de índios? Como falei no começo, eu não entendo sobre o assunto e peço mais uma vez perdão se caso fui ignorante sobre o mesmo. Eu tenho grande respeito quando o assunto é sobre entidades. Eu gosto de ouvir as histórias. Bom, esse foi o meu relato. Espero que gostem e deixem suas opiniões, pois eu vou ler todas. Agradeço a você, Ana, por ler o meu relato. Beijos e até a próxima. Beijo para você, muito obrigada. Eu também não entendo muito, mas eu sei que tem uma linha de índios, não tem também? São os caboclos? Será que é o caso? Ou xamã, alguma coisa assim? Ela tem um guardião dela que é um índio. E ele avisa... Olha que legal, gente. Imagina você ter assim, você ter essa confiança ou ter esse... Como que eu posso dizer? Ai, me fugiu a palavra, mas você... eu vou pra tal lugar. Opa, mas o índio falou melhor não, então não vou, sabe? Aí você fica mais seguro, mais certo ou não, mais certo de fazer as coisas ou não fazer, né? Não, eu não vou porque senão você iria. Ou você ficaria na dúvida, ai meu Deus, vou ou não vou? Aí se o índio fala não, eu falei, opa, então não vou, então tá certo, sabe? Uma segurança, talvez, não sei. Próximo relato. Alguém aí tem um guardião desses? Próximo relato. Seu Mariano não gostou que eu fiquei com suas fitas cassetes. É uma moça que nos conta e esse é o último relato desta coletânea. Não sei se eu falei, mas vamos lá. Olá, Anne Assombrado, sou a Fulanilda e cá estou para contar mais um dos fatos sobrenaturais que acontecem comigo. Sou do Paraná, tenho 39 anos, espiritualista e o sobrenatural me acompanha desde sempre. E eu afoguei. Eu conheci o Dan assim que me mudei para o bairro que resido hoje e tem 10 anos que somos amigos. Naturalmente, um frequenta a casa do outro, então conheço seus pais, a dona Cida e o seu Mariano. No ano de 2020, seu Mariano teve que fazer uma cirurgia cardíaca às pressas e veio a desencarnar. Passados 2 anos, nesse ano mesmo de 2022, o Dan e a dona Cida tiveram coragem de mexer nas coisas do seu Mariano e mandar para doação. Não me lembro o dia, mas era mês de abril. Ou agora, mês de abril de 2022. O Dan me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que estava fazendo uma faxina no quartinho de bagunça e se eu não queria as fitas cassetes que eram do seu Mariano. Ele me conhece, sabe que eu amo colecionar velharias. Eu disse que eu aceitava. Então, no final da tarde, ele me trouxe 2 sacolas grandes com as fitas. Aí, Ana, que começou o meu tormento. Arrumei as fitas em uma caixa com tampa, coloquei em cima da cômoda que tenho em um quarto da casa, que guardo minhas coisas. Fui dormir. De madrugada acordei com barulhos pela casa. Cadeira arrastando, copo batendo. Levantei achando que era minha avó e já ia bronquear com ela naquele horário andando pela casa com uma assombração. Abri a porta do quarto e a casa toda escura. Inclusive o meu neto de 4 patas dormindo no pé da minha filha. Nem saí do quarto achando que era coisa da minha cabeça. Voltei a dormir e no outro dia a mesma coisa, os mesmos barulhos. Então eu vi que não era nada da minha cabeça, não. Acendi luz por luz da casa
Todos dormiam. Voltei correndo para o quarto, me cobri morrendo de medo. Olha, foi uma semana com barulhos pela casa. Foi uma semana assim, né? Ana, era só todo mundo ir dormir que aquilo começava. Eu já estava exausta, eu não dormia direito. Na quinta-feira à noite, eu fui colocar minha bicicleta para dentro da sala e senti o cheiro da minha falecida madrinha. Até chamei minha avó e minha tia e elas também sentiram. Tentei conversar mentalmente com ela, mas eu não conseguia. Ela falava e eu não entendia. Na sexta, fui de novo guardar a bike e um cheiro me veio nas narinas. Mas dessa vez não era da minha madrinha. Era um cheiro de mofo, coisa velha, guardada. Fui dormir e não conseguia. Algo estava me incomodando. Então reuni toda a coragem que eu não tenho e comecei a conversar com aquela presença. Perguntei o que ela queria e nada de resposta. Então eu já perdi a paciência e falei: olha, você me fala logo o que você quer, criatura, que eu quero dormir. Vossa Senhoria não trabalha, mas a tonga véia aqui sim. E nada de resposta. Me deitei e quando estava quase cochilando, escuto o barulho das fitas cassetes caindo. Dei um pulo da cama. Até achei que fosse o filhinho, assim chamo o meu neto de 4 patas. Até achei que fosse o filhinho, o cachorro, não sei. Mas ele estava quietinho do lado da minha filha, com os olhos arregalados. Levantei e as fitas estavam todas jogadas pelo chão. Foi quando me toquei que era o seu Mariano. Eu pedi desculpas pelo jeito que eu falei com ele e veio à minha cabeça o pensamento de juntar todas as fitas e deixar na sala. Mas ele não queria, ele queria elas lá fora. Assim ele me falou: quero elas lá fora. Eu obedeci e coloquei no sofá da varanda. Disse a ele que no dia seguinte, assim que acordasse, mandaria mensagem ao Dan para vir buscar as fitas. Ele me pediu para falar ao Dan que não era para ficar dando as fitas cassetes que ele tanto amava. Por fim, no outro dia, o Dan veio buscá-las e o meu tormento acabou. Acho que dessa vez aprendi a lição. Melhor não pegar nada de defunto. Beijos, Ana. Mas olha que ele era amigo, hein? Conhecido e tal, e mesmo assim ele era muito apegado às fitas, eu acho. E talvez não tenha entendido direito que você não vai mais usar as suas fitas, mas era de coleção, eu acho. Às vezes eu acho que leva um tempo, né? Pra pessoa se tocar ou aceitar que tem que largar a mão de tudo que tava aqui e seguir, né? Ainda fica, ainda mais quando é coisa de coleção, de não sei o quê. Você fala, não, isso aí não vai tocar, não quero que dê pra ela, é meu, pode deixar lá em casa. Uai, tô aqui, pode cuidar, né? Então ficou bravo, ele não queria ali, queria que... Olha, muito interessante. Já aconteceu algo parecido com vocês? Manda o relato pra gente. Pessoal, esta foi a coletânea de relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!